A base do cristianismo não é o amor, não é a caridade, nem mesmo a Bíblia. A base do cristianismo é a crença de que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se isso não aconteceu, toda a fé cristã desmorona. E é o próprio apóstolo Paulo quem afirma isso, não sou eu. Mas agora, e se eu te disser que os relatos da ressurreição de Jesus são totalmente contraditórios entre si, de tal modo que não seria possível usá-los como testemunhos num tribunal? Por exemplo, quem foi ao túmulo e confirmou a ressurreição de Jesus? Quem testemunhou a remoção da pedra que cobria o túmulo de Jesus? Quem estava dentro do túmulo quando se chegou lá? Porque a Bíblia diz que alguém estava dentro do túmulo. Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus? E por último, onde Jesus apareceu aos seus discípulos? Essas são as perguntas que dariam a credibilidade ao relato da ressurreição de Jesus. Mas agora vejamos. Cada evangelho dá uma versão diferente a estas perguntas. E não estamos falando de pequenos detalhes. São contradições fundamentais que colocam em dúvidas, que colocam em xeque-mate a veracidade dos relatos sobre a ressurreição de Jesus. Neste vídeo eu vou te mostrar, ponto por ponto, capítulo por capítulo, versículo por versículo, evangelho por evangelho, porque é que a história da ressurreição de Jesus não se sustenta. E se a ressurreição de Jesus é a base do cristianismo e os relatos sobre a ressurreição de Jesus não se sustentam, o que sobra do cristianismo? Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Hoje vamos juntos desenterrar a verdade sobre os relatos da ressurreição de Jesus que constam nos evangelhos do Novo Testamento na Bíblia supostamente sagrada. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo. Para já, deixa aquele like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente com aqueles que são crentes. E não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este vídeo agregou algum valor em você. Para que eu possa sentir que não sou o único racional no planeta Terra. Para que eu possa saber que você está comigo. Muito bem. Mateus, capítulo 28. Marcos, capítulo 16. Lucas, capítulo 24. E João, capítulo 20, relatam a morte e a ressurreição de Jesus no terceiro dia. O problema é que o relato da morte e a ressurreição de Jesus possui gigantescas contradições entre esses evangelhos que provam que Jesus ressuscitou, ou seja, que provariam que Jesus ressuscitou. Vamos analisar algumas das mais gritantes contradições que provam que a ressurreição de Jesus é uma invenção dos escritores bíblicos, dos famosos evangelistas. Primeira questão. Quem foi ao túmulo e confirmou a ressurreição de Jesus? Os 4 evangelhos não concordam sobre quem foi ao túmulo no dia da ressurreição de Jesus. Vamos começar por Mateus. Mateus, capítulo 28, verso 1, diz que foram Maria Madalena e a outra Maria. Quer dizer, 2 pessoas. Marcos, capítulo 16, versículo 1, acrescenta Salomé à lista das testemunhas. Quer dizer, Maria Madalena, a outra Maria e a Salomé. Já em Lucas, capítulo 24, versículo 10, menciona que os que foram ao túmulo são Joana, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e outras mulheres. Quer dizer, totalmente contraditório. Já João, capítulo 20, verso 1, afirma que apenas Maria Madalena foi ao túmulo. Você consegue ver quanta contradição existe num único trecho?
Vamos analisar como explicar a tamanha divergência sobre um detalhe tão fundamental. Se esse evento foi real e extraordinário, não seria razoável esperar uma lembrança mais clara e uniforme sobre quem testemunhou primeiro? E mais importante, será que o Espírito Santo estava embriagado para inspirar diferentes versões da mesma história aos apóstolos? Ou tinha viajado e os apóstolos tiraram as versões, ou seja, as inspirações das suas próprias cabeças? Mas isso é impossível, já que o Espírito Santo é Deus e Deus é omnipresente. Nem que ele tivesse viajado, ainda assim teria inspirado o que é correto. E temos uma segunda pergunta sobre a ressurreição de Jesus. Havia uma pedra cobrindo o túmulo de Jesus. A questão é, quando foi removida a pedra? Antes ou depois da chegada das mulheres? O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 2, diz que um anjo desce do céu com um terremoto e remove a pedra diante das mulheres. Ou seja, as mulheres testemunharam a remoção da pedra. Já o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 4, Lucas, capítulo 24, versículo 2 e João, capítulo 20, versículo 1, dizem que a pedra já havia sido removida antes das mulheres chegarem. Ou seja, elas não testemunharam a remoção da pedra. Isso mostra uma contradição clara. Elas presenciaram o milagre da pedra sendo retirada ou apenas encontraram o túmulo já aberto? Qual das versões é a verdadeira? Ambas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O mais provável é que ambas são falsas. São invenções dos próprios escritores com base nos mitos que circulavam e nunca em nenhuma inspiração de um Espírito Santo que conduz a toda a verdade. Vamos a uma terceira pergunta, a uma terceira questão. Quem estava no túmulo? Nos relatos há também uma divergência sobre quem apareceu no túmulo. Segundo Mateus, capítulo 28, versículo 25, um anjo estava sentado do lado de fora do túmulo. Mas segundo Marcos, capítulo 16, versículo 5, era um jovem vestido de branco que estava sentado dentro do túmulo. Já Lucas, capítulo 24, verso 4, diz que no túmulo estavam dois homens com roupas resplandecentes. João, capítulo 20, verso 12, diz que eram dois anjos e estavam sentados onde o corpo de Jesus estava. Como explicar tamanhas contradições? Afinal, era um anjo, eram dois anjos, era um jovem vestido de branco, ou dois homens vestidos de branco e estavam dentro ou fora do túmulo? Onde está o Espírito Santo que conduz a toda a verdade? Onde fica a inerrância bíblica nessas contradições? Vamos à quarta pergunta. Quem foram as principais testemunhas da ressurreição de Jesus? A identidade da primeira testemunha da ressurreição também muda. Mateus, capítulo 28, verso 29, diz que as primeiras testemunhas são Maria Madalena e a outra Maria. Já Marcos, capítulo 16, verso 9, diz que a única testemunha foi apenas Maria Madalena. Lucas, capítulo 24, versos 13 a 31, ignora as mulheres e apresenta como as primeiras testemunhas dois discípulos no caminho de Emaús. João, capítulo 20, versos 14 a 15, diz que Maria Madalena vê Jesus, mas inicialmente o confunde com um jardineiro. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5, diz que Jesus apareceu primeiro a Pedro, omitindo completamente todas as mulheres. A questão é, se os autores não conseguem sequer concordar sobre quem foi a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado, como se sustenta a confiabilidade histórica desse evento? Como você consegue acreditar que a Bíblia é a inerrante, a infalível palavra de Deus, quando ela apresenta contradições na ressurreição de Jesus, um evento que sustenta a fé cristã? Agora vamos à quinta pergunta. Onde Jesus apareceu aos discípulos? O Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 7,
e também capítulo 16, verso 17, diz que Jesus apareceu na Galileia como havia prometido. Já Lucas, capítulo 24, verso 49, afirma que tudo aconteceu em Jerusalém e que os discípulos não deveriam sair da cidade. Já o Evangelho de João, capítulo 21, mistura os dois cenários e diz que Jesus aparece primeiro em Jerusalém e depois na Galileia. Atos, capítulo 1, verso 4, que é do mesmo autor de Lucas, reforça a versão de Jerusalém, com Jesus dizendo que os discípulos deveriam ficar lá, no caso em Jerusalém. A pergunta que não se quer calar é: como é possível conciliar essas versões tão distintas se se trata de um único evento crucial que autentificaria, não digo que autentifica, que autentificaria a veracidade da ressurreição de Jesus e o próprio cristianismo? Por que os discípulos que supostamente testemunharam os eventos são tão contraditórios entre si? E mais importante, por que diabos o Espírito Santo de Deus permitiu que os apóstolos mentissem tanto assim e essa mentira se desdobrasse até chegar a mim? Além de todas essas discrepâncias, vale lembrar que o final do Evangelho de Marcos, dos manuscritos mais antigos, termina em Marcos capítulo 16, versículo 8, com as mulheres fugindo do túmulo, apavoradas e sem contar nada a ninguém. Os versículos de 9 a 20 que mostram Jesus ressuscitados e suas instruções foram acrescentados depois, o que compromete ainda mais a credibilidade do texto, a credibilidade dos relatos sobre a ressurreição de Jesus. Agora, diante de tantas contradições, no número de testemunhas, nos detalhes dos eventos, nas aparições e em sua localização, torna-se impossível confirmar com honestidade que a ressurreição de Jesus foi um evento histórico. As divergências apontam fortemente para uma construção teológica, moldada pelos diferentes autores conforme os interesses e as crenças da comunidade que rolava naquela circunscrição, naqueles arredores. Se a ressurreição de Jesus fosse um facto inquestionável e presenciado por tantos, por que os relatos não batem certo? Por que há tanta confusão sobre os detalhes mais simples, no entanto cruciais? A fé pode tentar preencher estas lacunas, mas a razão e a análise crítica não podem ignorar o peso dessas contradições, e ainda mais quando defendem que a Bíblia é infalível, inerrante e que possui a inspiração de um Deus onisciente, de um Espírito Santo que conduz os seus autores ou os escritores bíblicos a toda a verdade. Isso é inadmissível. E não pensa você que os cristãos do primeiro século juravam de pé juntos que Jesus tinha ressuscitado dos mortos? Na verdade, duvidavam e duvidavam bastante. Paulo, que nunca conheceu Jesus, é que insistia pregando a ressurreição de Jesus contra a incredulidade dos cristãos do primeiro século. Ou seja, os cristãos do primeiro século não acreditavam na ressurreição de Jesus. Do primeiro século, não os atuais. Os próprios cristãos do primeiro século não acreditavam na ressurreição de Jesus. Veja 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 19. O versículo 12 diz, Paulo a dizer: mas se vocês creram no que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por que alguns de vocês andam dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Versículo 13. Pois, se não é ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Paulo afirma que se não é ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. E nós, os apóstolos, seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus, porque dissemos que Deus ressuscitou Cristo. E isto, logicamente, não é verdade. Seus mortos não ressuscitam. Se eles, os mortos, não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão sob condenação dos seus pecados. Paulo utilizou um raciocínio lógico cujas premissas e a conclusão do argumento são totalmente válidos. Acompanha comigo. Paulo disse: se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. Agora vamos analisar. E eu te pergunto, os mortos ressuscitam? E a resposta curta e objetiva, caso você seja lúcido, é a seguinte: os mortos não ressuscitam. Logo, Jesus também não ressuscitou. Aliás, por isso é que Jesus não veio pela segunda vez, conforme ele disse que viria há mais de 2000 anos. Sim, em Mateus capítulo 23, versículo 34, Jesus disse que voltaria ainda naquela geração, no primeiro século. Jesus disse que quando ele voltaria, ainda encontraria alguns dos seus discípulos vivos. Você crê que ainda existem discípulos vivos hoje em dia? E a resposta curta e objetiva é não. Já não existem discípulos vivos de Jesus hoje em dia. Jesus não voltou porque morreu e os mortos não ressuscitam. A ressurreição de Jesus é um falso milagre. É uma alucinação dos seus apóstolos. É fruto de um estado alterado de consciência. Não existem milagres. Diante de tantas contradições gritantes nos relatos da ressurreição, que deveria ser o evento mais importante e bem documentado da Bíblia, a única conclusão honesta é que essa história foi construída, ajustada e embelezada com o tempo. Tudo para sustentar uma crença, não para registrar um facto. Tudo isso foi para sustentar uma crença. Seus evangelhos não conseguem nem concordar sobre quem viu Jesus primeiro, onde ele apareceu, ou se as mulheres viram ou não a pedra sendo removida. Como alguém pode afirmar com segurança que isso tudo é verdade absoluta, inspirada num Deus infalível, e que a Bíblia é inerrante? E mais, se Jesus realmente ressuscitou, por que ele nunca mais apareceu a ninguém fora do círculo dos fiéis? Porque a prova de sua ressurreição depende apenas da fé e não de evidências claras e coerentes. A verdade é clara, mas libertadora. Os mortos não ressuscitam e Jesus não foi a exceção. Se você também acredita que a razão deve estar acima da fé cega, que a Bíblia precisa ser questionada e que a verdade não teme investigação, então curte esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo sempre que publico um vídeo novo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E nos comentários responde com sinceridade. Você ainda acredita que Jesus ressuscitou? Se acreditas, por que você acredita que ele ressuscitou? Qual é a evidência? Será que é uma questão de conexão? Ele comunica contigo? Não será um estado alterado de consciência? Não será fruto da tua imaginação? Não será um solilóquio? Não será que estarás a falar consigo mesmo enquanto você ora? Até ao próximo vídeo, onde continuamos a desmascarar mitos e a defender o pensamento livre e crítico. Pois eu fui.